Bom dia Bom pessoal. dia. Hoje nós vamos entrevistar a professora Rita Martins, psicóloga, psicanalista, hipnoterapeuta, é isso? É assim que É se fala, isso. Rita? É assim. Hipnoterapeuta e pós-graduada em pesquisa de mercado, tá certo? Vamos falar Certo. sobre, Só uma correção, eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista e o meu mestrado que é em psicologia. muito melhor ainda, então, psicanalista com mestrado em psicologia. E nós vamos falar sobre os efeitos do confinamento sobre as pessoas, né? Sobre o efeito desse isolamento social, como isso está afetando as pessoas, as famílias, de modo geral, certo, Rita? O Certo. que é aparecido, Rita, com o maior sintoma e com mais frequência em função desse isolamento social? O que tem aparecido para você aí, dos seus clientes, dos seus pacientes? O que tem aparecido para você? O que eu tenho escutado muito dos meus pacientes, o que eu tenho observado muito com os meus pacientes e também pesquisando, estudando, tendo acesso a pesquisas que estudam o confinamento e esse efeito do confinamento, o que eu tenho visto é estresse muito elevado, as pessoas estão exaustas, porque estão sem válvula de escape, confinadas em casa, crises de ansiedade, depressão e conflitos familiares. Porque quando você está confinado em casa, você não tem como empurrar a poeira para debaixo do tapete. Então, se existia algo que as pessoas Verdade. evitavam, não tem como, isso uma hora vai aparecer. Você consegue ali contornar nos primeiros 15 dias, mas passado isso, com esse tempo todo que a gente está isolado, que é desde março, não tem como empurrar a poeira para debaixo do tapete. Então, todas essas questões que estavam adormecidas ou escondidas começam a emergir, começam a aparecer. Dessa época, as pessoas até tinham perdido um pouco, a gente perde um pouco essa convivência, né, o Rita? Eu parei esse último sábado, por exemplo, sábado à noite, normalmente meus filhos estariam se arrumando para sair, né? Minha esposa estaria se preparando para dormir, eu estaria me preparando para ver um filme, e de repente eu me deparei com 9 horas da noite no sábado, todos estavam no computador, ou estudando, ou trabalhando. Isso muda completamente, né, o nosso Muda. comportamento. Agora, deixa eu te Muda perguntar toda uma a coisa. dinâmica familiar. Muda completamente a dinâmica familiar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão do isolamento imposto, pode ser que as pessoas desenvolvam outras síndromes, por exemplo, o toque. O toque é uma síndrome, né? É possível que as pessoas É um desenvolvam isso. transtorno, né? É um transtorno nisso. É possível que as pessoas desenvolvam esse tipo de transtorno, um outro tipo de transtorno, em função do isolamento social? Pode. As pessoas reagem de forma diferente a esse confinamento, então ela pode desenvolver alguns transtornos, sim, em função disso tudo, como a própria crise de ansiedade e outras coisas. Por exemplo, eu conheci uma senhora que ela me disse, eu fiz um atendimento online e ela me disse que ela não abria nem a janela com medo do vírus entrar pela janela, Nossa, que ela tinha medo de tudo, ela estava com medo de tudo e ela começou a sentir medo sem saber do que e ficou num estágio, num nível que ela estava com insônia, por exemplo, entendi. porque ela achava que ela tinha que estar atenta o tempo inteiro a alguma coisa, a alguma ameaça. Então, assim, isso pode desencadear uma série de outras questões que o Covid ele pode ser o gatilho. Então, assim, o confinamento, o isolamento social, o medo de ser contaminado pode ser o gatilho para fazer desencadear nas pessoas outras psicopatologias. Vai depender muito dos conteúdos internos, Entendi. do que essa pessoa tem de experiência de vida, de experiência familiar, principalmente de coisas que aconteceram na infância. Tem um outro lado dessa questão também, né, Rita? Vou dar o meu exemplo. Há tanto tempo eu não convivia tão bem com os meus filhos, e hoje eu tenho participado de coisas que eu tinha perdido no meio do caminho nessa convivência com os meus filhos, tá certo?
por exemplo, participar de um exercício, participar de um dever de casa, meu filho trabalha com jornalismo, participar de um projeto dele, essas coisas que eu não fazia mais, já tinha perdido esse contato e agora necessariamente acabou voltando. E isso me faz até considerar a possibilidade de aumentar o meu home office, né? Quando essa crise acabar, eu não sei se o meu home office vai acabar, porque eu também vi coisas muito benéficas nisso aí. Quais são as sugestões que você poderia dar, Rita, né, aí, como psicanalista, como psicóloga, para que as pessoas, o comportamento das pessoas dentro de casa nesse momento, né, para melhorar a convivência familiar nesse momento, se é que é possível? Nem tudo é ruim no confinamento. Também foi um momento em que as pessoas começaram a olhar para dentro. Elas começaram um processo ou conseguiram desenvolver um processo de autopercepção, de se conhecer melhor, de saber das suas inquietações. Então, assim, é um momento também que a pessoa consegue rever as suas questões. Você falou esse negócio do home office. Quantas empresas descobriram que ela não precisa manter uma estrutura milionária caríssima para manter seus funcionários lá, porque eles conseguem render bem dentro de casa. E quantos funcionários também não se sentiram beneficiados com isso, de não ter que, por exemplo, encarar 2 horas de trânsito por dia? O quanto isso pode ter sido benéfico também em qualidade de vida para esses profissionais que estão em home office. É claro que tem pessoas que não rendem, que não têm uma estrutura dentro de casa que permita que eles trabalhem e se concentrem nas suas atividades, mas ter a flexibilidade, existir a possibilidade de ficar home office ou de optar de ir para o trabalho, só melhora a qualidade de vida das pessoas. Você falou sobre concentração, né? Eu tenho ouvido relatos de pessoas que dizem que a produtividade aumentou desde que ela foi para o home office. Mas eu tenho ouvido relatos também de pessoas que dizem, não, eu não consigo trabalhar em home office. Assim, a minha produtividade é quase zero. Então, acho que isso é uma questão de disciplina, né, Rita? O que as pessoas têm que buscar aí para poder ter essa disciplina e aumentar essa produtividade? Disciplina, e também tem uma questão às vezes, de estrutura física mesmo, que a gente não pode deixar de considerar isso, que às vezes a pessoa não tem uma estrutura física para trabalhar adequadamente, uma cadeira, uma ergonomia adequada, então tem essa questão também que a gente não pode deixar de considerar. Eu não gosto muito de receita de bolo. Eu não gosto muito de dizer, isso funciona ou isso não funciona. Porque, como eu disse anteriormente, depende muito dos conteúdos internos. Por exemplo, tem pessoas que se sentem melhor, pessoas muito controladoras, elas se sentem melhor acompanhando os noticiários e sabendo a cada dia as novas descobertas, as contestações. Elas se sentem mais confortáveis e mais no controle da situação quando ela se mantém informada. E tem gente que prefere não ouvir, não saber de nada, porque pira. Então, eu não gosto muito dessa receita de bolo, porque varia muito de pessoa para pessoa. O que vai funcionar para um não vai funcionar para outra pessoa. Por isso que eu não gosto muito das principais orientações ou dicas. Eu acho que o que a pessoa tem que fazer é olhar para si e falar o que funciona comigo, como é que eu me sinto melhor, o que eu posso fazer para me sentir melhor. Muito importante. E dentro das... essa questão da adaptação, sabe? O ser humano, ele é adaptável. Ele é um animal social que consegue se adaptar à situação adversa. Então, assim, por exemplo, eu estou morrendo de sentir falta da minha academia. Não posso ir, paciência, faz exercício em casa, que jeito? Claro. Sabe? A gente tem que procurar outra alternativa e não ficar se torturando, se punindo, porque está sendo impedido de fazer determinadas coisas. Então, assim, tá bom, isso eu não posso fazer. O que eu posso fazer? Qual vai ser a minha válvula de escape? De que forma eu posso encontrar prazer? Engraçado que você falou aí sobre receita de bolo, e é o que a gente tem visto aí nas reportagens, nas lives, né? As pessoas, não, olha, o passo 1 é você fazer isso, o passo 2 é você fazer aquilo, o passo 3, você tem que fazer isso, 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 aquilo. Ou seja, receitinhas de como proceder nesse momento. E é o que você está falando, não tem receita. Porque é inerente... E no meu entendimento, essas receitas fazem mais mal do que bem. Porque quando a pessoa não consegue se encaixar naquilo, ela fala assim, meu Deus, eu sou um ET. E aí ela começa a se achar esquisita, diferente do mundo. Fala, isso não serve para mim, eu não me encaixo nisso, e agora o que eu faço?
Então, no meu entendimento, isso faz mais mal do que bem. Todo mundo está conseguindo, eu não. É. Né? Tá todo mundo Tive uma paciente que ela falou isso. Ela falou, nossa, tá todo mundo tão produtivo. A pessoa lê 50 livros, faz 20 cursos, trabalha, faz comida, lava a louça. Ela falou assim, eu só queria que isso passasse. É verdade, é verdade, é verdade. Eu confesso a você que eu demorei um pouquinho eu demorei alguns dias para me situar, para entender o que estava acontecendo. Você falou um negócio muito interessante aí sobre a estrutura física, a ergonomia, né, o ambiente de trabalho. Eu tive que readaptar o meu escritório em casa. Eu já tinha um escritório, mas de repente eu descobri que ele não servia para eu trabalhar todo dia, né? Ele servia para, de vez em quando, eu chegar em casa e trabalhar, mas não servia para eu trabalhar como se eu estivesse na minha empresa. Então eu tive que fazer essa adaptação. Não foi muito fácil, mas eu, graças a Deus, consegui descobrir o meu mundo do home office sem receita de bolo, exatamente como você está falando. E uma parceira minha falava outro dia, engraçado, ela estava lendo, sobre o aumento, na pandemia, o aumento da venda de móveis de escritório. Porque as pessoas começaram, e decoração, as pessoas começaram a prestar atenção na sua casa, nas falhas da sua casa, a melhorar o ambiente e a montar um escritório. Né? Aconteceu isso com você também? Você também teve que remontar seu escritório aí? A única coisa que eu precisei foi comprar uma webcam. Fora isso, já estava montado. Fora isso já. Então tá. Rita, eu acho que foi um bate-papo ótimo aí. A gente entendeu um pouquinho do que está acontecendo, ou seja, as pessoas podem desenvolver síndromes, não devem seguir receita de bolo, né? Devem procurar o seu caminho, a sua forma de lidar com isso. Não é provável que isso mude muito rápido, né, Rita? Acho que a gente ainda vai viver mais um tempo com isso aí, né? Acho que a gente vai ter que conviver. Enquanto não houver vacina ou um remédio eficaz, estamos em risco, então precisamos nos cuidar. Tá certo. Rita, quero te agradecer aí esse bate-papo, esse esclarecimento, essa conversa ótima que nós tivemos aí. Acho que o pessoal vai gostar muito de entender, né, de ter ouvido você e entender que tem coisas diferentes de uma receitinha de bolo para lidar com esse confinamento, com esse isolamento social. Pessoal, se vocês gostaram, né, curtam a gente aí no canal SLino Consultoria, façam seus comentários, deixem seus comentários lá para a professora Rita e vamos que vamos.